Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Você encontra aí no nosso site nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser. Esse programa de hoje também em breve estará aqui na internet. E ainda aqui embaixo você tem links diretos para as nossas redes sociais para conferir as novidades aí no perfil Canal Futura Oficial aqui no Facebook ou ainda no Twitter, @Canal Futura. Nossas atualizações em até 140 caracteres. Bom, e a recente morte da modelo Raquel Santos após a realização de um procedimento estético facial em uma clínica na cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, trouxe de volta uma importante discussão, que é a preocupação com os excessos cometidos para manter a forma e a beleza. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o número de procedimentos aumentou em 90% na última década. A cada ano são realizadas mais de 1,5 milhão de cirurgias plásticas no país. E com a proximidade do verão, cresce, claro, o número de homens e mulheres que procuram as clínicas de estética para manter ou melhorar a boa forma. Além disso, durante essa época também, as academias de ginástica ficam lotadas de pessoas que querem correr atrás do prejuízo. Então, para discutir aqui a importância de um acompanhamento médico na hora de cuidar da saúde também, a gente recebe no estúdio Francisco Tostes, que é médico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bem-vindo, Francisco. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Também conosco aqui no estúdio está o Vinícius Imbrão, que é professor de Educação Física e especializado em Anatomia e Biomecânica e coordenador da Academia Velox Fitness. Bem-vindo, Vinícius. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença mais uma vez no estúdio com a gente. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí para as nossas dicas de como manter a boa forma e também, claro, a sua saúde. Vinícius, como eu falei aqui, essa época do verão, você que está lá dia a dia na academia, sempre tem, né? Passou ali o comecinho da primavera, começa a encher a academia. Você percebe isso também, que lota mais aí a partir do momento do primavera, verão? Sim, sem dúvida tem uma sazonalidade, né? Que a gente vê essa corrida no período ali, outubro, novembro, já começa o boom nas academias. Agora em janeiro, particularmente, tem um pouco de queda, até por causa das festas e tal. Acho que as coisas começam mesmo depois do carnaval, as pessoas retornarem. Mas em novembro, outubro, a gente tem esse boom. As pessoas começam a procurar e tal, tentando resolver o problema para o janeiro, para agora, que está acontecendo, né? E é comum, a gente vê um número acentuado das pessoas quererem resolver um problema de anos de sedentarismo e de inatividade e querem resolver isso em 1 mês, 2 meses. Sem dúvida, a questão do exercício físico é importantíssimo, mas, como disse o Vinícius, essa questão da rapidez para perder peso até se perde, mas não de forma saudável, né, Francisco? Exato. A perda de peso, ela pode ter ritmos diferentes dependendo do paciente. Às vezes você pode até observar, principalmente em homens jovens, que passam a fazer atividade física regular, que mudam de fato a sua alimentação, esses pacientes podem até apresentar uma perda de peso expressiva, que depois, obviamente, vai estabilizando. Mas não deve ser esse o objetivo, a perda rápida de peso. Sem dúvida, a gente vê aí também na internet, basta buscar aí a questão de dietas, parece que cada mês surge uma nova, aí fica a dieta da moda, né? Isso também circula muito na academia, né? A mulherada principalmente, né, Vinícius, não quer só manter, mas quer perder sempre, por mais magras que estejam, muitas querem perder mais quilos ainda. É curioso até você tocar nesse ponto, porque essa questão das mídias sociais, né? Hoje em dia a gente tem a nossa mão ali, né, no smartphone, enfim, e pro bem e pro mal, né? A agilidade da comunicação é ótima e tal, mas tem que saber filtrar isso. E eu costumo brincar que hoje em dia você vai e pergunta para uma criança o que quer ser quando crescer. Quero ser blogueiro. O cara não quer estudar, fazer uma faculdade, ou se formar, vai ser blogueiro. Tipo assim, postar uma dieta, né? Um tipo de treino e as pessoas começam a seguir isso. Isso chega a ser uma coisa doentia até, a gente vê. E é perigoso, né? Circulam muitas informações sem uma fonte confiável. Exatamente. Né? E a gente é aquilo, informações boas e ruins. Tem que saber filtrar. E as pessoas seguem isso indiscriminadamente, às vezes sem uma formação adequada. A gente vê isso crescendo muito. E é assustador. É assustador. A gente vira e mexe na academia. E essa dieta que eu vi aqui, os alunos trazem, né? Ou esse exercício. E eu gosto sempre de frisar que é cada profissional na sua área.
O professor de educação física não está apto a prescrever alimentação, a dieta, assim como o nutricionista não está apto a prescrever exercício físico. Eu acho que cada um, a gente tem que trabalhar, né, numa interdisciplinaridade, mas cada um com a sua prática específica. Eu acho que não precisa ser um nutricionista para recomendar uma boa alimentação, assim como não precisa ser um profissional de educação física para recomendar a atividade física. Mas o quanto dessa atividade, em que momento essa atividade deve ser feita, o volume e a intensidade, isso acho que você tem que procurar o profissional adequado. Assim como na dieta também, com um endocrinologista, ou com um nutricionista, ou um nutrólogo, enfim. Sem dúvida, vai ser esse profissional especializado que vai adequar também as suas necessidades, porque cada corpo funciona de uma forma diferente, né, Francisco? Uma dieta para uma pessoa não vai funcionar necessariamente para outra, e tem muito isso que rola, como a gente está dizendo aqui. Pega a dieta da amiga. A dieta da amiga, vai trocando, vê uma dieta na rede social, começa a fazer. Qual o risco de começar uma dieta aí que você não tem um acompanhamento médico? Tanto a dieta como o treinamento, ele deve ser, na medida do possível, personalizado, porque as necessidades, as restrições ao treino, né, são peculiares a cada indivíduo. Né? Então, não necessariamente o que adiantou com o seu amigo ou com sua amiga vai adiantar com você. Né? Então, você deve, com certeza, procurar o profissional daquela área para receber a orientação adequada e para que te forneça um resultado sustentável, porque uma dieta que seja muito extrema, uma dieta que seja muito restritiva, ou exercícios que sejam extenuantes demais, acrobáticos demais, eles não vão ser sustentáveis. A pessoa não vai conseguir manter aquelas mudanças por muito tempo e não vai conseguir manter os resultados. E essa é a principal dificuldade, muitas vezes, do paciente que quer mudar o corpo, essa mudança de hábito, porque a gente sabe, né, que uma dieta ali durante uma semana, se for muito extrema, você até consegue, enfim, perde aquele peso, mas se você não colocar como uma meta, mudar de fato seus hábitos, consumir, de repente, menos calorias do que necessário, essa mudança é a mais difícil? Eu acho que a grande chave que a pessoa deve virar na cabeça é, acima de tudo, buscar a saúde. Porque aquela paciente ou aquele paciente que está buscando perder peso, ele tem que ver que aquilo pode fazer um bem, acima de tudo, para a saúde dele, não só para a estética. E isso eu acho que é um motivador, talvez até maior, né? Estando certamente saudável, deveria você vai ficar mais ser bonito, maior. né? Vai ser uma consequência. Você, quando perde peso, você vai se sentir bem, né? Obviamente, esteticamente, vai ficar melhor. Mas o objetivo sendo a saúde, né, você consegue aderir mais às mudanças propostas na prescrição alimentar. Agora, Vinícius, em relação a esses excessos dos exercícios também, a gente sabe que nessa época, como dissemos aqui, tem gente querendo correr atrás do prejuízo dos meses que ficou parado ou que, enfim, foi lá uma vez por mês na academia para justificar aquela matrícula, aí começa essa época também, começa a ir todo dia, não descansa, faz muitas vezes exercícios muito pesados, isso pode criar uma série de problemas, né? Não só lesões, mas vários outros também, né? Não, sem dúvida. O doutor Francisco tocou, acho que no ponto crucial da nossa conversa, que é a questão da saúde. A gente tem uns paradigmas aí, né? Você tem uma população cada vez mais obesa no Brasil, seguindo os nossos, né, norte-americanos ali, que a gente segue toda a cultura norte-americana. Segundo dados do IBGE, né, o censo aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais da metade dos brasileiros aí com peso acima do que é o indicado. Né? Então a gente tem esse percentual enorme, cada vez maior, de pessoas sedentárias e obesas e que devem buscar a saúde através da dieta e da atividade física. E tem as pessoas que já estão na academia, já têm hábitos saudáveis, e é um grupo cada vez crescente também, que são esses distúrbios mais comportamentais. Anorexia, vigorexia, essas síndromes que estão aparecendo aí, né? Explicando para quem não acompanha a anorexia, quem tem transtorno em relação à alimentação, né, de não comer. Isso. E perfeito. A vigorexia, quem faz exercício demais. Resumidamente, o doutor pode falar até melhor sobre isso, mas a questão é o indivíduo, resumindo, né, que tem uma autoimagem, ele não consegue ver a imagem dele como realmente ela é. Ele tem uma percepção diferenciada da imagem dele. Por exemplo, o cara já é forte, já tem uma estética legal para o indivíduo que não faz atividade, estaria ótimo aquela estética, e ele acha que está ruim, que está fraco, que tem que ficar mais forte. E a mulher, no caso da anorexia, achando que está sempre gorda. E às vezes a mulher já está magérrima, e aí os distúrbios, a bulimia, que a pessoa, né, come e
né, acelera o processo de vômito e tal, enfim. Então, resumidamente, né, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas são os distúrbios que a gente vê e que são comuns. E pessoas que, aparentemente, com uma estética, uma saúde até invejável, né, no primeiro momento, para um indivíduo que não faz atividade ou que tende a uma obesidade, olha, poxa, eu queria estar assim, e esse indivíduo está insatisfeito e buscando excessos, exercícios, enfim. Então, é uma outra preocupação, e aí eu acho que surge o exagero, como dessa moça que infelizmente veio a óbito, né, que pelo que eu vi nas imagens, uma mulher bonita, extremamente vaidosa. Então acho que tem um apelo de mídia, uma questão social que acelera esse processo. Isso é muito perigoso, muito complicado. Fato, né, se submeteu aí a um procedimento estético e, enfim, acabou não saindo da clínica com vida. Até foi até o hospital, mas não sobreviveu aí aos cuidados e deixou família aí por conta, né, de um excesso, eventualmente, né? A gente não está julgando aqui, ainda está sendo investigado o caso, mas supostamente ela não precisaria ter feito aquela aplicação que foi ser realizada. Essa questão dos excessos em relação tanto ao extremo, de um lado, da falta total de preocupação com o excesso de preocupação, também tem que achar um meio termo, né, Francisco? Exatamente. O ponto ideal é o equilíbrio, né? Mas, como o Vinícius falou muito bem, a gente vive num mundo hoje de exposição, né? Onde a imagem é cada vez mais valorizada. E aí nós temos justamente os dois extremos. Ao passo que, por conta também de vivermos num ritmo super acelerado, onde é mais difícil fazer atividade física, preparar melhor a sua rotina alimentar, nós temos aquelas pessoas que estão sofrendo com excesso de peso. A gente tem também as pessoas com distúrbios de percepção de imagem que acabam também indo para o outro extremo e tomando atitudes exageradas, tanto com relação ao treinamento físico, alimentação, etc. Bom, a gente falando aqui em relação a esses excessos e os extremos, a gente sabe aí que a indústria dos fármacos, né, os medicamentos, aí tem colaborado muito nesse sentido e muitas vezes medicamentos ou produtos que nem são aprovados aí pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária acabam sendo infiltrados aí no comércio ilegal e tem muita gente que busca tanto médico, endocrinologista como professor de educação física para tentar dar um auxílio em relação a isso para o uso, né? Tanto dos remédios para emagrecer como dos anabolizantes. Queria que você falasse dos riscos, principalmente desse medicamento que a gente sabe que aí se vende muitas vezes de forma pirata na internet, Francisco, para perder peso rápido, né? Sim, essas medicações, elas foram criadas com um propósito. Elas têm a sua indicação, né? A gente não tem também que demonizar essas medicações. O que é preciso ter é um cuidado, um critério para se prescrever essas medicações a quem tem indicação. Todo mundo, né? Exatamente, você tem que buscar a indicação para aquela medicação. E o grande problema é que hoje as pessoas, de uma forma paralela, né, adquirem as medicações, às vezes porque deu certo com a amiga, e aí aquela medicação não poderia estar sendo feita naquela paciente ou naquele paciente por apresentar uma contraindicação, alguma outra peculiaridade clínica, ou simplesmente não vai trazer o efeito, ou vai trazer efeitos colaterais. Ou seja, isso tudo tem que ser individualizado. E realmente o médico, endocrinologista e o profissional de educação física são dois profissionais muito visados por pessoas que querem ou aumentar a massa muscular ou perder peso. E é preciso ter muita ética nesse momento para realmente indicar ou deixar de indicar, enfim, orientar da melhor forma possível essas pessoas que buscam esse atendimento. Né, Vinícius, como bem disse aqui o Francisco, os medicamentos foram inventados porque existem pessoas que de fato têm necessidade de uma reposição hormonal muitas vezes, então demonizar esse tipo de produto também não leva a nada, mas não é todo mundo e a grande parte das pessoas não precisaria, né? Não, e eu acho interessante e é importante frisar aqui, é que o profissional de educação física, ele não tem em sua formação nada relacionado à farmacologia. Ele não está apto a prescrever atividade. Então não é na academia que você vai encontrar uma indicação. Prescrever atividade não, prescrever medicamento. Ele não tem na sua formação isso. Então, o profissional de educação física, desconfie se a sua academia, se o seu personal, se o seu profissional te passar dieta, ele já não pode. Já está exercendo ilegalmente a profissão. Prescrever medicamento, então, isso é crime. E medicamentos que são proibidos até a comercialização aqui. Então, desconfie de um profissional que recomenda ou que prescreva. Isso não existe, isso não pode existir. Isso é um alerta e, além de ser crime, é uma questão de saúde pública também. Então, assim, como o doutor falou,
se existe um propósito para se tomar um medicamento desse tipo, anabolizantes, enfim, para pessoas com raquitismo ou com tratamento quimioterápico, o AIDS, né, o HIV positivo, enfim, doenças seríssimas em que o indivíduo precisa de uma reposição hormonal, enfim. E o cara na academia, por uma simples busca pela estética, né, pôr em risco a saúde dele e profissionais irresponsáveis que prescrevam. Eu não gostaria nem de chamar de profissionais, né? Eu acho que vale esse alerta também. Nesse caso, esse profissional ou não pode ser até denunciado, sem né, dúvida. junto ao Conselho de Educação Física. Sem no dúvida. estado aí É que você crime. tiver, é crime e tem que ser punido, né? É. Em relação também não só ao uso e a essa questão de ser ilegal e não precisar, tomando anabolizante pode trazer uma série de consequências para a saúde que nem sempre vão aparecer no momento que a pessoa está tomando, né? Lá para frente pode cobrar, vir uma conta ali no extrato daquele uso inadequado de anabolizantes, né, doutor Francisco? Sim. Os anabolizantes, como o Vinícius falou, eles têm as suas indicações, como estado de caquexia ou deficiência mesmo hormonal, né, onde o paciente precisa repor aquele hormônio em questão. Mas até normalmente são em doses bem diferentes daquelas que as pessoas que buscam a hipertrofia acabam utilizando. Agora, em relação à questão estética, eu já falei aqui no comecinho do programa, do aumento dos procedimentos de cirurgia plástica, que aumentaram em 90% na última década, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, as informações passadas aqui para a gente sabe muitas vezes que o pessoal vai buscar na cirurgia plástica o que muitas vezes antes deveria vir uma dieta e uma mudança de comportamento, né? Sim. A cirurgia plástica, ela deveria ser uma cirurgia corretiva, né? Para resolver um detalhe do corpo que a pessoa estivesse buscando após já um processo de emagrecimento, uma gordura localizada, enfim, alguma coisa que ficou desse processo, né? Não é uma cirurgia emagrecedora, não deveria ser, mas a gente vê que as pessoas hoje buscam, né, a lipoaspiração e derivados aí, né, vertentes da lipo, para emagrecimento, o que acaba inclusive aumentando o risco da cirurgia, porque acaba se fazendo uma cirurgia de um porte maior e aí o paciente pode evoluir com anemia, com desidratação e o pós-operatório pode ser bastante complicado. Não adianta nada também fazer a lipo, fazer a plástica e aí sair ali do centro cirúrgico, voltar para casa e manter aquela alimentação cheia de gorduras. Exatamente. Ou consumindo muito mais calorias do que Exatamente. Você queima. Né? O resultado ele só vai vir com mudanças de hábitos persistentes, né? Tem que ter uma mudança que seja sustentável, uma prática de atividade física regular. Não adianta a pessoa, como o Vinícius falou anteriormente, próximo a determinadas datas, adotar um ritmo de academia que não vai conseguir ser perpetuado, né? Então, a pessoa tem que buscar hábitos que ela consiga manter para que aquele resultado que ela tiver alcançado seja mantido. Tem que ver também aí a questão da rotina, né, das pessoas, correr de domingo a domingo aí para ter o corpo do carnaval, você pode até chegar ali, mas ao longo do ano, se você não vai conseguir manter, não adianta nada, né, Vinícius? Queria que você falasse um pouquinho sobre a recomendação em relação à prática, né? Eu sei que nem todo mundo pode malhar todo dia, tem um mínimo assim que possa dar de fato um resultado e a pessoa tentar encaixar na rotina? Sim, desculpa, você até me perguntou isso e eu acabei saindo para o outro lado, a gente não falou sobre essa questão do volume. Como a gente disse, é assustador essa questão da agilidade das informações e tal. Isso é muito bom, mas também a gente vive acelerado, né? A gente quer resultado rápido, quer imediatismo. E as pessoas chegam e querem isso, querem a cirurgia plástica, querem a dieta, né, milagrosa. E a questão da atividade é assim, como eu falei antes, a gente recomendar atividade física é sempre bom e não precisa de um profissional para fazer isso. O médico recomenda no consultório, o avô, a pai, a mãe, vai fazer exercício, vai caminhar, né? Aquela coisa que a gente cresce ouvindo, vai comer legumes, não precisa ser um profissional da área para isso. Mas o que acontece aí é a quantificação. O treinamento se caracteriza por estresse e adaptação. Você causa um estresse ao organismo para que o organismo se adapte a essa nova condição e aí sim ele se torna mais forte. Todo o processo de treinamento é caracterizado por isso. Então você precisa de uma sobrecarga, que é a sobrecarga, seja o peso no treinamento, seja a corrida, né? Uma corrida mais rápida, mais longa. N maneiras de aumentar essa sobrecarga você tem. E o que caracteriza isso é você arrumar essa progressão, arranjar isso. A gente chama de periodização. Então, o treinamento ele deve ser organizado e periodizado. Ou seja, o indivíduo que está parado há muito tempo, ele tem que passar por um processo de adaptação. Então, ele vai
com o professor dele, vai conversar e ele vai traçar uma estratégia de adaptação para esse indivíduo. A partir daí, ele vai galgando os novos passos, né? A evolução do treino dele. Então é importante que haja essa adaptação ao treinamento e que essas etapas não sejam atropeladas. E de fato, quem vai começar a academia e já quer começar lá na hora de puxar ferro, colocar aquele pezinho lá no máximo, não vai conseguir. E é normal, né? Você tem que pensar gradativamente ali. Começa com 10, 15, 20 e vai aos poucos, né? Não, sabe o que é mais assustador? A gente tem uma questão até fisiológica, é que a musculatura, ela responde muito rápido ao treinamento. Então, as alterações musculares, elas são agudas. Assim, no mesmo dia, numa sessão de musculação, você já tem alterações. O músculo aumenta de volume, você aumenta a perfusão muscular, ou seja, o fluxo sanguíneo na região aumenta, então você já sai mais inchadinho na primeira sessão, aquelas dores pós-treino que você vai sentir por causa da sobrecarga, enfim. Essas adaptações agudas, elas acontecem realmente e são rápidas. E a musculatura, ela responde muito rápido ao treinamento. Às vezes, em uma semana, você já sente um resultado muscular. O problema é que os ligamentos, os tendões, os ossos não acompanham essa velocidade. E aí é que surgem as inflamações, as ites, né? As tendinites, as bursites, as inflamações que a gente conhece, porque não houve uma progressão adequada no treinamento. Por isso a importância. Eu estou falando de coisas, né? Uma inflamação de tendão, mas tem coisas muito mais sérias, né? Problema de coluna, muitas vezes. Não, problemas cardíacos também, que o indivíduo não sabe que tem e já entra com um programa de treinamento de alta intensidade ou muito volumoso, em que o coração dele vai sofrer uma sobrecarga que ele não está acostumado a sofrer em anos de vida dele. E de repente, numa sessão de treino, ele põe o coração dele numa intensidade tamanha e as mortes súbitas acontecem assim, como a gente vê aí. De repente, o indivíduo jovem não sabia que tinha uma anomalia, uma deformidade cardíaca e numa sessão de treino ele vem a óbito. Então, assim, eu acho que é importante fazer uma adaptação, uma avaliação prévia, né, com um médico, um profissional, procurar profissionais adequados para que façam essa progressão do treino. Enfim, não é chegar e querer resolver o problema para um verão apenas. Importante ressaltar também, né, Vinícius? Acho que mais a sua área você pode complementar o que eu vou falar aqui, mas o descanso também é fundamental, né? Malhar de 7 dias corridos sem dar tempo para o músculo descansar não vai crescer da forma que você queria, né? Perfeito. O doutor pode até me complementar depois, mas como eu falei, o processo de treinamento é feito com estresse e adaptação. Então, na verdade, quando você está treinando, quando você está na academia, você está destruindo o seu corpo. É curioso, né? As pessoas, vou malhar, vou treinar. Na verdade, o treinamento é destruição. Você está fazendo uma destruição de fibras musculares, carregando peso e tal. Justamente o ponto que você tocou. Quando você vai para casa, descansa e se alimenta, é que existe o anabolismo, a construção. É onde o músculo vai corrigir o que você destruiu no treinamento. Ele vai e começa a fazer as construções, a voltar mais forte para uma nova sessão. Por isso, o descanso é importantíssimo. É importante se respeitar o descanso para que você volte mais forte a um treino e não aconteça overtraining e tal. E até que é comum o excesso de treinamento. Hoje em dia, as pessoas querem mais e mais e treinarem todo dia e você vê lesões, perda de sono, a pessoa começa a ter insônia, enfim, uma série de fatores aí que é por causa do excesso de treino. Então, nem sempre o mais é melhor, né? Francisco, pode complementar para a gente em relação à importância do sono, do descanso para boa saúde? Com certeza. O repouso faz parte do treino, né? Nesse período que o músculo vai se readaptar àquela lesão a que ele foi submetido durante o treino. E durante esse período, a alimentação elaborada por um nutricionista também vai ser importante para ajudar nesse processo. Muitas vezes é indicada a suplementação e aí a gente precisa enxergar em determinado paciente o que é necessário para ele. Ele precisa de mais força, ele precisa melhorar o poder dele de recuperação e aí é que as profissões, as áreas, né, convergem, né, no benefício do paciente. E você falou a questão do sono, uma coisa que eu acho muito importante, né? Justamente a gente vive, hoje, atualmente as pessoas trabalham tempo demais e querem adotar um ritmo de treino que talvez não seja o ideal. Então, treina-se todo dia, dorme-se 4 horas por noite e aí não vai ter o resultado, talvez, né, porque não vai conseguir justamente ter essa recuperação. Então, é essa hora que, de repente, tem que chegar junto com o professor e falar, olha, vamos tentar organizar para fazer em menos vezes por semana, porque o resultado possivelmente vai ser até melhor, porque se realmente não tiver o sono adequado, né, vai acabar não tendo esse poder de recuperação
ou talvez não consiga imprimir a intensidade que seria adequada no treinamento que foi prescrito, por justamente não ter recuperado adequadamente. Como disse o Vinícius, nem sempre o mais é melhor aí, tanto para a malhação como para a sua saúde em geral. Nosso tempo aqui já está quase estourado. Rapidamente na internet, deixa eu mostrar sites para você aí. cirurgiaplástica.org.br, esse é um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Caso seja indicação do seu médico, aqui você pode ter informações sobre os profissionais aí capacitados em todo o país para atuar. Também aqui no endocrino.org.br, o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, informações aí sobre essa área tão importante para acompanhar aí o seu metabolismo, a sua dieta, e ainda o site do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, confef.org.br, você pode ter outras informações aqui. Nosso tempo já passou, o bate-papo estava muito bom, mas preciso me despedir, então obrigado Francisco e Vinícius, um prazer recebê-los aqui. Convite. Valeu. Obrigado a você. Você de casa, obrigado pela companhia, te espero aqui no Conexão de segunda a sexta na tela da TV do Futura ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.